Olá, está começando mais uma edição do podcast Diálogos de Justiça, uma produção do Tribunal de Justiça de Roraima para aproximar você das ações do Judiciário e promover cidadania, informação e inclusão. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a atuação das varas da infância e juventude e como esses setores têm um papel fundamental na garantia de direitos de crianças e adolescentes. E o nosso convidado é o juiz Marcelo Lima de Oliveira, ele que é titular da 2ª Vara da Infância e Juventude e também coordenador da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Roraima. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, mas antes eu gostaria, por uma questão de acessibilidade, fazer a minha autodescrição e em seguida eu gostaria que o senhor também fizesse a sua. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos compridos, estou vestindo uma roupa, um vestido verde e estamos aqui numa bancada no estúdio de gravação de podcast. Bom dia a todos. Minha cor é parda, tenho uma ascendência indígena, estou vestindo um terno, acho que cinza, uma camisa branca e uma gravata azul. Perfeito, doutor Marcelo. E gostaríamos aqui que o senhor iniciasse falando, para quem ainda não sabe, para quem não conhece, qual a atuação das varas da infância e juventude e o papel delas dentro da estrutura do Poder Judiciário. Bom, as varas da infância e juventude, que antigamente chamava-se juizado da infância e juventude, eles são um órgão da justiça onde ficam juízes destinado exclusivamente na proteção de crianças e adolescentes. Então, dentro de todas as necessidades jurídicas ou de sempre que precisar de um juiz ou do judiciário para qualquer decisão em relação a crianças e adolescentes, em geral isso é feito nas varas da infância e juventude. Então, é uma especialização da justiça para que a gente possa compreender melhor e prestar um melhor serviço à criança e adolescente, já que é um público muito específico, com necessidades muito específicas. E qual a diferença das duas varas? Existe uma diferença entre a primeira vara e a 2ª Vara da Infância e Juventude? Não, no ponto de vista prático são a mesma coisa, são duas varas para cuidar dos mesmos assuntos. A gente cuida da parte protetiva, de abrigos, de guarda, de adoção, como também da parte da área infracional, que são os adolescentes que estão em conflito com a lei. Então, por opção do Tribunal de Justiça de Roraima, não houve divisão de matérias. Então é um sorteio. Um processo cai para uma, o segundo processo cai para outra. Então, não há diferença na atuação entre elas. Os dois juízes têm a mesma competência. Certo. E Roraima tem características únicas, como áreas indígenas, comunidades vulneráveis e regiões de fronteira, o que intensifica o trabalho com imigrantes. Como isso impacta na atuação da Justiça da Infância aqui no nosso estado? Pois é, nós somos um estado muito pequeno. A vara que eu sou titular, ela foi criada em 2018. E, para que você tenha uma ideia, ela foi criada para desafogar, Então havia apenas um juiz, havia muito serviço e o serviço começava a não dar conta. Então, o tribunal criou uma 2ª vara para dar melhores condições de trabalho, para que a gente pudesse prestar um melhor serviço. Só que nesse período a gente teve a imigração venezuelana. Então, hoje, mais ou menos, entre 50% e 60% dos processos que tramitam nas varas da infância são de origem desse público, de imigrantes. Então, na verdade, a gente acabou criando uma vara que era para desafogar o serviço, mas com a imigração, que foi muito grande, até deu uma refreada esse último ano, nós acabamos, essa força de trabalho adicional acabou sendo consumida pela imigração, que é um público muito vulnerável, que chega com muitas necessidades, seja documental, seja de saúde, seja de regularização. Muitas crianças ou adolescentes chegam sozinhos, sem pai, sem mãe, sem responsável, e tudo isso acaba desembocando dentro das varas da infância e juventude. E é um trabalho que também não acontece sozinho, de forma isolada. Existe aí toda uma rede, que funciona para atuação em conjunto com a vara. Como é que funciona essa rede de proteção? Pois é, as pessoas quando olham para a vara da infância, costumam às vezes dizer assim, não tem tantos processos como em outras unidades. Só que o trabalho do juiz da infância e juventude ele é muito além da questão processual. Ele tem, por missão do ECA e por missão de diversas resoluções do CNJ, ser o coordenador, o fomentador, o promotor da rede de proteção. Então a gente tem que estar o tempo todo em conversas, em reuniões, definindo fluxos com os abrigos, com o CREAS, com as secretarias de assistência social, com o governo, com as unidades de internação.
Então, com o conselho tutelar, com as prefeituras, então todos têm que trabalhar, porque eu digo que 99%, eu não vou dizer 100%, para a gente sempre deixar uma margem de erro, mas 99% dos processos que chegam nas varas da infância e juventude, que são de nossa competência, não é uma questão jurídica. É uma questão social, familiar, pessoal da criança. Então, não é só aplicar o direito, dizer a lei tal, artigo tal, isso não vai funcionar na maioria dos casos. Então, a rede de proteção que funcione, o atendimento psicológico, o atendimento social, o atendimento com a família, né? Todas essas questões precisam ser trabalhadas para que, de fato, a justiça seja feita àquela criança ou adolescente. E aí também entra um setor importante dentro do tribunal, que é a coordenadoria da infância, que o senhor é coordenador. Explica um pouquinho como que funciona a coordenadoria da infância. Porque quando a gente pensa no nosso tribunal, quem são os juízes da infância e juventude? A gente pensa nos dois da capital, eu e o Dr. Parima. Mas, na verdade, todas as comarcas, que são varas únicas, também têm um juiz da infância e juventude, que cumula com as outras atividades. Então, acho que são 7 juízes no interior, com nós dois 9. Mas a coordenadoria da infância, ela tem um papel, ela é um órgão de assessoramento da presidência do tribunal, e ela tem um papel de ajudar com que todas as unidades que tratam da temática possam trabalhar melhor. Então, nós ajudamos também no fomento da rede de proteção, porque, veja, o juiz da infância e juventude de Boa Vista, ele vai lidar com quem? Com a Prefeitura de Boa Vista, com o CREAS de Boa Vista, com o Conselho Tutelar de Boa Vista. Eu não vou lidar como juiz na infância e juventude com a rede de proteção de São Luís. Isso é a função do juiz de São Luís da Mauá. Então, a coordenadoria ela pode ajudar com que todo o Estado possa mais ou menos se desenvolver nessa temática. Então, a gente tem a obrigação de verificar os cumprimentos das resoluções do CNJ, que nos condicionam a tomar certas atitudes nas diversas áreas, ajuda no cumprimento de metas, ajuda no fomento de cursos, de melhoria da rede de proteção de cada lugar. Nós temos os projetos que cuidam de meninas em estado de vulnerável, em Bonfim, as questões indígenas que não ficam só no município, porque as terras indígenas acabam pegando vários municípios. Então, a coordenadoria da infância e juventude tem esse papel de ser esse órgão de assessoria da presidência para algumas atitudes que a presidência precisa tomar, alguns cumprimentos, e também de fomentar e ajudar os demais juízes na sua missão, que é prestar a justiça. E vocês também realizam um trabalho muito interessante, que é utilizando materiais educativos, cartilhas, de orientação para esse público. Explica para a gente como é que vocês atuam. Vocês atuam articulando com a rede, com as escolas, como é que funciona? Pois é, então assim, eu como juiz da infância e juventude, assim, a missão, vamos dizer, principal é o quê? É fazer o processo andar, é julgar o processo, é abrir, não é mais em papel, mas abrir ali o Projude, enfim, fazer ele funcionar. E às vezes isso toma demais o seu tempo, que você está fazendo a audiência, você está cuidando dos processos, atendendo advogado, enfim, ou fazendo as reuniões. Então, na coordenadoria da infância, a gente tem uma equipe técnica e também administrativa que busca fazer esse papel do judiciário mais próximo da sociedade. Então, a gente tem campanhas, a gente fomenta cursos via nossa escola judicial ou em parceria com outras entidades. A gente faz campanhas, por exemplo, a gente já fez campanhas em relação à migração, em vídeos em relação a explicar para o adolescente, quando ele é acusado de um ato infracional, como é que é a audiência, o que o juiz faz, como é que ele funciona. Então, a gente busca ter essa parte de educativa, de facilitar a comunicação, que a gente sabe que o judiciário ele tem sua linguagem, suas dificuldades para quem não convive diretamente. Então, a gente busca, dentro da coordenadoria, desenvolver métodos, trabalhos, cartilhas, vídeos, para levar a comunicação de forma mais clara para pais, mães responsáveis, mas especialmente para o nosso público, crianças e adolescentes. Perfeito. E o senhor estava falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse ano, completa aí 35 anos, e o Poder Judiciário participa de um evento grandioso falando sobre a temática. Explica pra gente sobre esse evento, essa articulação para a realização dele. Pois é, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma legislação que completou 35 anos, agora no começo de julho.
e ela mudou radicalmente a forma que crianças e adolescentes são vistas no país. Antes eles eram objeto do direito, então não importava muito a opinião ou a ideia daquela criança, importava o que os adultos queriam dela. E com o Estatuto da Criança elas foram alçadas ao papel principal. Eu sempre digo isso, que em quase todas as minhas sentenças na vara, elas começam com um parágrafo dizendo que tudo que será feito ali naquele processo, todas as decisões, eles são em benefício da criança e do adolescente, como uma personagem principal desse processo. Às vezes num processo de adoção, cadê a criança? Não veio. Por quê? Não, mas ela tem que vir. É a vida dela que está sendo decidida, não é a vida dos pais. Então, o Estatuto trouxe todas essas modernizações, é uma legislação muito avançada, vamos dizer, ela tem 35 anos, e a gente pode perceber que alguns institutos que o ECA trouxe, anos depois eles foram colocados. Por exemplo, a gente já tinha audiência de apresentação do adolescente, mais ou menos o que é uma audiência de custódia, que é mais recente. Uma série de procedimentos modernizadores daquela época que depois acabaram sendo adotadas por outras legislações. Então, normalmente em julho a gente costuma comemorar isso e tratar de diversos temas. Aqui no âmbito do Tribunal de Justiça de Roraima, nós sempre fazemos um evento, o mais próximo possível da data, né? Às vezes não é possível, né? Então nós fizemos agora em julho, e esse evento ele trata das temáticas que afetam a jurisdição da infância e juventude. Então nós tratamos de imigração, nós tratamos da questão indígena, da questão de atos infracionais e das medidas de proteção à criança e adolescente, que é um leque imenso de possibilidades, né, que os juízes acabam atuando. Perfeito. O TJ desenvolve uma série de ações voltadas, né, à proteção das crianças e adolescentes, como o senhor próprio explicou. E existe também o depoimento especial e as audiências concentradas. Quais as principais práticas, projetos e iniciativas em andamento nas varas da infância e juventude do Estado que o senhor destacaria? Então, assim, a justiça da infância, como ela é pensada, ela é uma justiça criada para a proteção de crianças e adolescentes, mesmo quando esse adolescente cometeu um ato infracional, que não é um processo punitivo, é um processo pedagógico, né? Nós constantemente tentamos evoluir nesse atendimento. E aí a gente acaba tendo que ter uma maior qualidade na prestação de serviço do nosso serviço judiciário. Então o juiz simplesmente não é só decidir, pegar uma decisão, dizer quem que vai ficar com A ou que vai ficar com B. Aí surge, por exemplo, o instrumento da audiência concentrada, porque o que via de regra acontece? Eu preciso decidir se o adolescente vai ficar internado, né, dentro de uma unidade, ou seja, ele não vai poder voltar para a casa dele, ou ele vai cumprir alguma medida em meio aberto, como, por exemplo, prestação de serviço comunitário. Normalmente a gente senta assim numa mesa como essa, o juiz, o promotor, o defensor, e pergunta dele, tira alguma dúvida ali e resolve. As audiências concentradas, a gente traz para essas audiências outros atores que não só o juiz, o promotor e o advogado. A gente traz, por exemplo, a direção da unidade, a gente traz psicólogos, a gente traz os funcionários do CREAS, porque às vezes a gente, como eu sempre falo, precisa tratar o local de moradia, a família, questão de drogadição. Então a gente traz diversos outros atores que podem ajudar na melhoria dessa decisão. Então as audiências concentradas são isso, uma mesa longa, grande, com muita gente, todo mundo tem poder de fala, para que a gente possa, para que o juiz possa se sentir mais qualificado a tomar uma decisão mais justa, ou pelo menos mais próxima possível dentro da realidade e da necessidade. Então as audiências concentradas é um desses projetos. Eu esqueci o outro que você falou. Depoimento especial. Bom, depoimento especial, por exemplo, é uma coisa que surgiu na infância e juventude, mas hoje sua principal aplicação nem é muito conosco, por exemplo, na vara de vulneráveis, porque, olha, ele surgiu basicamente na questão quando uma criança ou um adolescente é vítima, por exemplo, de uma violência sexual. E já é difícil naturalmente falar. Você imagina numa mesa que está lá um juiz, está um defensor aqui, está o advogado ali, está o acusado ali,
E você, que é a vítima com pouca idade, tem que começar a falar na frente de todo mundo uma violência muito grave que você teve. Então, o depoimento especial ele veio de um jeito, foi evoluindo, mas hoje ele serve basicamente para você preservar a criança de sofrer nova vitimização, de sofrer novos abusos, inclusive institucional, nas formas das perguntas. Porque o juiz, o promotor e o defensor, o que é que eles querem? O que que fez? Passou a mão, não passou? Onde é que foi? E isso, às vezes, a criança não quer falar ou não dessa forma. Então, com depoimento especial, com o uso de técnicas, a gente consegue deixá-la relatar de forma livre, de forma menos dura, numa sala separada, com um profissional treinado, de forma que ela também não fique exposta a esse monte de gente e se sinta mais acolhida para falar, se essa for a vontade dela, né? É um trabalho realmente bem grandioso do Tribunal de Justiça voltado para essa área da infância e juventude. Teria alguma ação que o senhor gostaria de destacar, de falar aqui para a gente, que vocês pretendem desenvolver ou que está desenvolvendo? Nós já estamos desenvolvendo, esse é um trabalho que é prioritário da gestão atual, do desembargador Leonardo, que é a questão de meninas e mulheres, mas eu vou falar da minha parte, que é a infância e juventude, então meninas, né, até 17, antes dos 18 anos, em situação de vulnerabilidade, especialmente na comarca de Bonfim e Normandia. Nós temos muitos relatos de casos de violências sexuais em diversos modos, então a gente está fazendo esse trabalho lá para qualificar a rede de proteção, para qualificar o atendimento da justiça, da delegacia. Esse é um processo longo, difícil, que envolve muitos atores, mas é um projeto da gestão que a gente possa realmente atender de forma melhor e começar a trabalhar as causas, né, e enfrentar realmente esse é um problema grave. A gente também tem um projeto em relação aos indígenas, que chama, acho que Circum Roraima, que é justamente aproximar as comunidades indígenas do judiciário. Nós temos comunidades isoladas, comunidades em contatos recentes, então muitas vezes não compreendem o sistema de justiça, então a gente tenta se aproximar das associações, dos órgãos indigenistas, para que a gente preste um melhor serviço nessa área, que é uma área muito sensível, que demanda muito trabalho, que demanda muita conversa. Então eu acho que os nossos principais projetos em andamentos mais macro, fora esses outros que a gente vai mantendo ou qualificando. Perfeito, doutor Marcelo. Gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, parabenizar pelas ações, são muitas ações realmente voltadas para essa área da infância e juventude, como o senhor explicou, buscando realmente, né, trabalhar não só na parte jurídica, mas na parte educativa, como esses projetos que o senhor colocou aqui para a gente. E a gente deixa aqui esse canal aberto, sempre que precisar falar sobre essas ações tão importantes voltadas para essa área. Eu que agradeço, a gente gosta muito de divulgar nossas ações. Eu sempre falo que os juízes têm sua qualidade jurídica, né? Aprenderam, passaram no concurso, estudaram, então sabem decidir. Então a Coordenadoria da Infância tem essa função de fazer essa comunicação melhor com a sociedade e outras áreas em que os juízes não conseguem, pelo excesso de trabalho, ir, né? Então, muito obrigado pela divulgação que o Núcleo tem feito, o Tribunal tem sido um parceiro nosso e eu só tenho a agradecer. Obrigada mais uma vez, e você que nos assistiu e ouviu até aqui, compartilhe este episódio e siga o TJRR nas redes sociais, acompanhe todas as edições do podcast no nosso canal do YouTube e eu te encontro na próxima edição. Até lá!